Vamos discutir a questão ambiental, um assunto que tem ganhado cada vez mais importância, tanto no cenário midiático quanto também nos vestibulares. Então, procurei dividir esse assunto em três tópicos. O primeiro deles é a gente traçar uma relação existente entre a sociedade e os recursos existentes no planeta Terra. Então, vamos lá, essa relação se passa da seguinte maneira: todos os recursos naturais estão na base da produção de riqueza. Quando você extrai petróleo para produzir seus derivados, como gasolina, o diesel e demais derivados que não são utilizados como matéria-prima para a fabricação de mercadorias, é o que vai dar origem à produção da riqueza através de outras atividades. Então, sempre explorar recurso está na base da produção da riqueza. Para se produzir riqueza, geralmente é preciso você extrair algum recurso da natureza. Bom, e nos últimos séculos, a sociedade ela aumentou de forma exagerada o consumo desses recursos. Hoje vivemos a chamada sociedade de consumo, tanto que o símbolo dessa sociedade de consumo é o evento do Natal, que era uma festa religiosa que foi, digamos assim, capturada pelo sistema capitalista e passou a ser um ambiente de autoconsumo, uma época em que as pessoas adquirem muitas mercadorias para presentear os seus entes queridos. E lança-se a pergunta: até quando que o planeta irá suportar toda essa extração desses recursos naturais? É uma dúvida que isso paira há pelo menos mais de meio século na nossa sociedade. Alguns mais preocupados, outros nem tanto com isso. Bom, então o consumo cresceu graças ao quê? À chamada Revolução Industrial do século XVIII e as revoluções que aconteceram a partir de então. Hoje vivemos alguns falam em Revolução 4.0, que será uma quarta Revolução Industrial em curso. Bom, sendo assim, os estudiosos do campo ambientalista criaram alguns conceitos. Um conceito interessante é o conceito de pegada ecológica, que é um indicador que mede qual que é a área necessária para sustentar todo o consumo de uma pessoa. Então, tem países do mundo, como os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, em primeiro lugar, países do continente europeu, assim como também Austrália e Japão, que apresentam uma pegada ecológica extremamente alta, acima de 10 hectares por cada habitante. Países menos desenvolvidos, como os países africanos, os países da região do Sudeste Asiático, aparecem aí com uma pegada ecológica bem menor. O Brasil tem uma pegada ecológica considerada baixa também, entre 2 a 3, seria a cor rosa. Mas os Estados Unidos é o campeão, juntamente com outros países, como aqui na região do Golfo Pérsico e dos Emirados Árabes Unidos. Outro conceito que surgiu é o conceito de biocapacidade, ou seja, a possibilidade que o planeta, tá certo, possui de produzir recursos necessários para a humanidade, assim como também absorver todos os resíduos gerados pela atividade humana antrópica, ou seja, o lixo, por exemplo, não apenas o lixo, mas o CO2 que é produzido ao se queimar combustíveis fósseis. Então isso é chamado de biocapacidade. Essa capacidade já encontra-se aí em um processo de quase esgotamento, segundo alguns estudiosos do tema. Além disso, temos um conceito, tá certo? Que é a chamada relação antropocêntrica, ou seja, até pouco tempo atrás, ou seja, até uns 50 anos, um pouco mais que isso, qual que era a relação? A relação era antropocêntrica, o ser humano se colocava no centro das importâncias e todos os recursos necessários para a produção de mercadorias, para o seu conforto, eram extraídos de forma quase que predatória. E é a partir dos anos 60 que surgem as primeiras preocupações com esse tema. Sendo assim, surgiram as famosíssimas organizações preocupadas com a questão ambiental. Dentre as mais famosas em termos mundial está a WWF, essa que tem esse símbolo de urso panda, e também o Greenpeace. Aqui no Brasil destaca-se a atuação da SOS Mata Atlântica, que tem como logotipo a bandeira do Brasil, cuja parte verde já está um tanto quanto corroída, e também a SOS Amazônia, que são as duas principais florestas tropicais existentes no território brasileiro. Então essas organizações buscam, obviamente, proteger
ou tentar reduzir o impacto gerado pela relação antropocêntrica. Bom, dessa forma, outro conceito que também é muito discutido é do famoso desenvolvimento sustentável, ou alguns preferem apenas o termo sustentabilidade. Bom, muita gente acredita que a humanidade terá condições de produzir processos que vão garantir as necessidades da humanidade, na atualidade, as necessidades presentes, sem esgotar, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também satisfazer as suas necessidades. Já tem pessoas que são um pouco mais catastróficas que acham que isso não será possível, mas muitos cientistas trabalham no sentido de encontrar soluções, certo? Sistemas, processos, logicamente contando com a boa vontade da humanidade, da sociedade, em também reduzir e modificar alguns dos seus hábitos extremamente consumistas. Bom, mas então existe essa preocupação, esse conceito de desenvolvimento sustentável. Alguns acreditam que é possível, sim, manter um nível de consumo, porém buscando soluções para os problemas. Bom, dessa forma, os estudos, certo, sobre os impactos das atividades humanas no planeta começou a ganhar mais força na década de 80, especificamente no ano de 1988, quando foi criado o chamado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, na sigla em inglês IPCC. E nesse mesmo momento se elabora um relatório chamado Nosso Futuro Comum. Esse relatório também é chamado de relatório Brundtland, que recebe o nome de uma política norueguesa, era a primeira-ministra da Noruega na época, que foi uma grande defensora das causas ambientais. Então, dessa forma, com esse relatório, com a criação desse painel, é que se consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, sobre esse assunto, inicialmente seria falar sobre isso, sobre essa relação que existe entre a sociedade, né, e também os recursos naturais. Vamos tratar mais para frente outras coisas. Portanto, espero ter contribuído um pouquinho para a elucidação desse problema para vocês.